Bom, o que eu procurei trazer hoje foi o atual estágio onde eu me encontro na minha pesquisa, e por isso o título, né? Hierocracia e a Geografia, pontos de contato e possibilidades de análise a partir da Legenda Áurea, que foi uma coisa que eu encostei bastante nessa, principalmente na hierocracia. Eu tateava, mas eu não sabia ainda o que era, eu me encontrava naquelas idas e vindas, até que, finalmente, lendo na bibliografia, eu encontrei a hierocracia e aí vi que era esse o caminho. A apresentação, então, ela está estruturada da seguinte forma, né? No começo, logo de cara, eu vou apresentar dois que são os conceitos principais da minha pesquisa e que dão título à apresentação, que são os conceitos de hierocracia e a geografia, principalmente o que eu entendo por cada um desses. No segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre a Legenda Áurea. Sempre é bom apresentar, dizer coisas como onde foi produzida, qual é a sua circulação, quem produziu e tudo mais. As possibilidades de análise vão ser o terceiro ponto da nossa apresentação. Depois a gente vai para pontos de contato, né, ver como podemos encontrar esses contatos entre hierocracia e a geografia, né, hierocracia e Legenda Áurea. E, finalmente, assim, os próximos passos, o que eu estou me deparando agora para continuar com a pesquisa. Pois bem, com relação à hierocracia, ela é uma corrente do pensamento medieval que ela meio que existe durante toda a Idade Média, sempre nas questões, discutindo e tudo mais. A gente pode ver isso, como a gente vai ver um pouquinho mais na alegoria dos dois gládios do Papa Gelásio, tem pronunciamento em bulas do bispo Inquimar de Reims, depois você tem o Gregório VII, você tem um conjunto de atores que participam desse pensamento e que ele vai ganhar um novo fôlego em paralelo com o processo de organização da instituição clerical sob a liderança do papado, que era chamada de Reforma Gregoriana. E aí que ele ganhar um grande impulso, e aí principalmente com alguns nomes como o Inocêncio III, que é o mais famoso. Mas o que é a hierocracia? Hierocracia nada mais é do que justificativas teóricas que foram pensadas por esses pensadores para a primazia do poder espiritual nas relações de poder com o poder temporal. Entendendo aqui poder espiritual, aqueles vinculados a questões de fé, e tratando com a hierarquia eclesiástica, com o monasticismo, os frades mendicantes e tudo mais, e o poder temporal, tudo aquilo que está fora da igreja romana, fora do âmbito espiritual, no caso, as questões práticas do dia a dia, do cotidiano. Então, eu destaquei os dois termos, coloquei nesse negrito, espero que todo mundo esteja percebendo, porque o porquê de eu usar esses termos, que como a gente vai ver mais adiante, não há como você na sociedade medieval perceber uma distinção mesmo, separar o poder espiritual do poder temporal. Contudo, em pesquisas na bibliografia e tudo mais, levantamentos bibliográficos, não dá para fugir desses termos. Se quiser participar da discussão que está envolvendo poder espiritual e poder temporal, é usar esses termos, e aí por isso eu uso. Porque, lógico, como todo mundo aqui que faz a pesquisa quer ser lido, né? Então a gente quer participar da discussão e tudo mais, então não teria por que eu criar um outro tipo de palavra, outro tipo de nome para chamá-los. Mas voltando aqui para a hierocracia, o historiador João Barbosa, ele aponta como se fossem as bases da hierocracia dois preceitos. Um é a alegoria dos dois gládios e o outro são as ideias do pseudo Dionísio Areopagita. Com relação à alegoria dos dois gládios, ela foi registrada e apareceu pela primeira vez em uma carta que foi enviada pelo Papa Gelásio ao imperador bizantino Anastásio no finzinho do século V. E nessa carta, Gelásio apontava a existência de dois poderes que governavam o mundo terreno. Seria a autoridade dos pontífices e o poder dos reis, sendo que o Papa alegava que o primeiro, a autoridade dos pontífices, estava acima do poder dos reis,
pois eles tinham a responsabilidade, inclusive, de responder perante Deus pelos atos dos reis. Então já era um começo de uma defesa de uma superioridade do poder espiritual com relação ao poder temporal. Essa ideia do Gelásio ela vai ser apropriada e reinterpretada pelo Bernardo de Claraval no século XII. E olha só, entre o século V e o século XII, diversos outros personagens vão pensar e vão dar empregos distintos para isso, para essa alegoria. Mas, para a minha pesquisa, me interessa a reinterpretação do monge Bernardo de Claraval, no século XII, e a disseminação que vai ser dada pelo Papa Inocêncio III, a partir dessa apropriação e reinterpretação de Bernardo de Claraval, que estava ocupada com a parte interna da igreja. Bernardo de Claraval se apropria e reinterpreta da alegoria dos dois claros para apontar a supremacia do Papa perante a Igreja Romana. Com o Papa Inocêncio III, já no fim, na virada do 12 para o 13, a posição do bispo de Roma já mais estabelecida com relação ao restante da Igreja Romana, essa primazia passa a ser usada, passa a ser aplicada, tanto para questões internas da igreja, como fora da igreja, em relação ao poder temporal. A outra base que é apontada para a hierocracia são as ideias do pseudo-Dionísio Areopagita. E aí vem a pergunta do quem é? Quem é o pseudo-Dionísio Areopagita? Ninguém sabe. Acredita-se que tenha sido um monge que viveu entre os séculos V e VI, com profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, e que ele se apresenta em sua produção como sendo Dionísio, o convertido por Paulo no Areópago. Ele se apresenta então como Dionísio Areopagita, e ele vai ser reconhecido como Dionísio Areopagita durante toda a Idade Média. Só vão perceber, descobrir isso, que essa figura não é o Dionísio Areopagita no século, se eu não me engano, 16 ou começo do 17. Até lá, então, acredita-se que é o Dionísio Areopagita. O corpus dionisiacum é o conjunto de toda a sua produção, que consiste em 4 tratados e são, se eu não me engano, 10 cartas. Dentro desses tratados, os mais relevantes para a minha pesquisa são o da hierarquia celeste e da hierarquia eclesiástica, do qual ele vai apresentar a sua concepção do uno e a teoria das causas. Concepção do uno que ele retira do filósofo Plotino ou Próclo, me desculpem, agora veio a confusão. Mas o que isso significa? De acordo com esses filósofos, o uno ele vai gerar tudo e tudo no final vai voltar ao uno. Para Dionísio, o uno seria a figura de Jesus, seria a figura de Deus. Ele cristianiza essa filosofia pagã e coloca Deus como centro. Então, a partir de Deus, tudo seria causado, tudo existiria, e no final das contas, a ele, a Deus, tudo retornaria. E aí é que entra o funcionamento, a teoria das causas. Porque no pensamento do pseudo-Dionísio Areopagita, toda a realidade é mediada por causa e efeito. E essa causa ela vai ter uma causa primeira, que vai ser a figura de Deus, que a partir dela você vai ter o efeito que vai gerar uma outra causa, sempre uma relação hierárquica e dependente uma da outra. Então, nesse sentido, por exemplo, o que está no nível mais baixo da existência material, podemos chamar assim, ele está de algum modo vinculado, e ele só existe, mais importante ainda, ele só existe por causa da figura divina que origina tudo. E ele está condenado, entre aspas, né, a retornar ao divino. E é por isso que essa noção de hierarquia, que não é uma noção que a gente entende como carguinho, é uma noção mais ampla. E esse pensamento será apropriado pelos hierocratas, que são justamente os pensadores que pensam a hierocracia, que eles vão colocar que, então, o poder espiritual causa o poder temporal, estabelecendo uma relação de dependência favorável ao primeiro. Isso por quê? Porque o poder espiritual está mais próximo da causa primeira, que seria Deus, do que o poder temporal. E dentro dessa lógica, a Igreja Romana era vista como uma mediadora. Ela mediaria o que aconteceria entre o plano divino, o plano celeste,
e o que aconteceria no plano terreno. E ela seria responsável por supervisionar essa hierarquia e conduzir, a partir de seus membros, conduzir os que estavam fora deles, ou seja, fora da igreja, a retornar para o uno, que seria para a figura de Deus. Assim, isso é bem complicado. Demorou, eu tive que ler várias vezes para entender essa forma de pensamento, eu espero ter sido claro. Se não tiver sido claro, é só perguntar depois que eu falo de novo, que essa parte eu sempre prefiro colocar até por escrito do que falar. O outro passando agora para o segundo conceito, que é muito importante da minha pesquisa, que é fundamental, na verdade, né, é o conceito de geografia, que eu entendo, vejo como um dos gêneros textuais mais lidos e escutados do medievo, que são empregados em várias circunstâncias, em várias situações. Eles são empregados em partes do cotidiano, eles são para distração, para lazer, eles podem ser usados em leituras durante o refeitório, eles podem ser empregados para pregação, eles podem ser... Sim, são várias utilidades que podem ser apropriadas pela geografia, que é constituída por diversas modalidades, como calendários, martirológios, vidas de santo, tem relatos de milagre, transladações, enfim, tem uma gama de tipos de modalidades no qual a gente consegue encontrar um texto que seria uma geografia. E então chega no ponto assim, principal da definição de geografia para mim, que é o critério para definir ou não um documento como uma geografia. Que eu parto do pressuposto de que o tema central precisa ser ou o santo ou os seus cultos. Isso não significa que o texto inteiro hagiográfico precise falar apenas sobre o santo ou apenas sobre o culto ao santo, mas ele não pode ignorar o santo ou o culto, e aí a gente vai ver mais adiante o porquê dessa compreensão. Então é aquilo, eu entendo a geografia, eu tento apreender a geografia como sendo o mais amplo, uma definição mais ampla possível para abarcar o máximo possível de variantes. Esse é o objetivo, sendo que o santo precisa ser trabalhado. Você não pode ignorar o santo nem o culto ao santo para continuar. Dentro da geografia, uma das modalidades que chama mais atenção, e são uma das mais populares, são as vidas de santo. Também é a principal modalidade que eu pesquiso, que são relatos sobre a vida e a morte do santo, mas não são biografias. A biografia ela está ocupada em falar desde o comecinho, desde quando nasceu, cresceu, quando chegou até o fim, e ela termina com a morte do protagonista. Na vida de santo, a atenção não está na trajetória da vida, a atenção está nos feitos dessa figura e nos que despertam, assim, como o divino se manifesta nelas, como eles são apresentados acima da média, acima do normal. E elas não terminam com a morte do santo. Elas muitas vezes vão além, porque é para relatar os milagres que são feitos pós-morte, e também, como já entrando na parte dos objetivos, ela visa divulgar, difundir os santos, o culto aos santos que elas representam. Então, os objetivos, além de divulgar o culto ao santo, ela busca também edificar os fiéis. Esses são os dois objetivos básicos da vida do santo. O que tem que ser levado em consideração é que os protagonistas, né, os santos, eles são personagens construídos pelos hagiógrafos. Hagiógrafos são as pessoas responsáveis por redigir a hagiografia, que estão em conformidade com os valores morais e religiosos da comunidade na qual os hagiógrafos estão inseridos. Isso não quer dizer, por exemplo, que não haja nenhuma tentativa de moldar o santo para determinado objetivo. Isso a historiadora Isabel Velásquez, ela aponta de que muitos desses santos eles são construídos de forma para atender fins propagandísticos, de promover alguma outra personagem ou alguma outra coisa. Essa vida de santo ela vai ganhar uma nova finalidade com os mendicantes, e aí, segundo o professor André Miatello, ela vai começar a ser produzida e usada como se fosse uma cartilha
de conduta para os frades, no qual o professor ele chama até de como se funcionasse como uma espécie de espelho dos frades. Então, a vida de santo ela seria algo para o frade ver e se inspirar e se comportar de forma a atingir aquele máximo que a vida tenta transmitir. Elas podem ser encontradas reunidas em compilações, sendo os diversos tipos de legendários a forma mais popular. E aí tem vários legendários. Você tem legendários de mulheres, você tem legendário universal, você tem legendário humilhário. E você, dentro dessas várias modalidades, você tem um legendário específico chamado Legenda Noa, que é conhecido por ter um conjunto homogêneo precedido por um prólogo. E o que essa legenda Noa chama muita atenção é para o nosso próximo ponto, porque a legenda áurea ela é um tipo desse legendário da legenda Noa. Então, o que é a legenda áurea? Ela, como já disse, ela é um legendário, ela é uma compilação que reúne diversas vidas de santos e festividades cristãs. Ela é redigida em prosa e em latim. Ela foi produzida na segunda metade do século XIII, quando exatamente há uma discussão bibliográfica sobre isso, mas aceita-se, né, que a primeira versão, pelo menos, resulte da década de 1260, sendo que o autor, o organizador, o compilador, como queiram chamar, ele volta a visitar o texto desde essa primeira versão até o fim do século XIII. Então, colocar como segunda metade do século XIII é o mais garantido. A produção fica a cargo do Jacopo de Varazzi, que é um frade dominicano. A gente vai falar mais dele mais à frente, então por isso aqui eu só vou mencionar, só para dar o destaque, que foi ele que organizou e produziu. O legendário se vale de vários documentos, uma quantidade realmente expressiva de textos anteriores, tanto de outros legendários, quanto de fontes muito conhecidas, Antigo e Novo Testamento, Confissões do Agostinho, enfim, tem uma quantidade, os textos originais das vidas de santo, como elas são produzidas, e tudo isso vai servir para montar, para construir a Legenda Áurea, que tem dois públicos principais, assim. Um primeiro público seria o próprio constituído pelos eclesiásticos, então tem um papel de formação, seria voltado para isso. E o público secundário seria um público em geral, que teriam acesso à Legenda Áurea ou pelas leituras públicas ou por meio principalmente da pregação. A circulação da Legenda Áurea é algo formidável, assim. Ela vai chegar em diversos pontos da Europa e fora da Europa, provavelmente. Isso aqui esse fora da Europa é mais como posso dizer, é um achismo ainda, né? Carece de estudo para saber o real alcance da Legenda Áurea. Mas ela consegue se difundir pela Europa com muita precocidade, né? Assim, a gente tem como indícios, por exemplo, ainda no século XIII, ela sendo traduzida para o catalão, ela sendo encomendada por um bispo que hoje estaria no território da Áustria. Então, assim, a gente tem indícios que ela circulou e que ela chegou em vários lugares. Tem uma autora, a Bárbara Fleif, que ela trabalha justamente com essa questão da circulação e da recepção do legendário, e ela chega a apontar que cada convento, seja franciscano, dominicano, agostiniano, enfim, ele teria um exemplar da Legenda Áurea, dado o sucesso que essa obra fez. Então, assim, se a gente pensasse realmente cada convento teve uma dessa, ela teve uma presença confirmada pela Europa inteira, e fora da Europa. E, por fim, a mensagem, e aí entra muito parte da minha pesquisa, de qual seria a mensagem que a Legenda Áurea transmite. E eu entendo, a partir das ideias do Stefano Muller, a partir da vida de São Pelágio, né, que a Legenda Áurea ela transmite uma seguinte mensagem, que é: os adversários do poder espiritual, no caso da Igreja Romana, eles serão sempre submetidos, eles serão sempre derrotados no final. E isso, quando a gente olha
a escolha dos santos pelo Jacopo de Varazzi, por exemplo, ele privilegia os santos mártires, os santos da antiguidade, que o grande vilão dessas vidas são sempre os imperadores romanos ou alguém da burocracia do império. Então a gente tem, quando chega na vida de São Pelágio, a gente também encontra outras coisas que são outros adversários que vão ser sempre derrotados no final. E dentro da Legenda Áurea, a gente chega nas possibilidades de análise, né, que eu chamei de possibilidades de análise, que são, na verdade, os fatores onde eu vejo que é possível confrontar Legenda Áurea com a hierocracia. E esses fatores são a transdisciplinaridade, né, o que chamo de transdisciplinaridade da produção escrita no período medieval, a vida de São Pelágio, da Legenda Áurea, ela tem um papel fundamental nesse pensamento, o contexto de produção, porque não dá para pensar a vida de São Pelágio, não consigo pensar a própria produção da Legenda Áurea desconectada do seu contexto, e a própria figura do Jacopo de Varazzi, como a gente vai ver, como fio condutor. Então, desses fatores, o primeiro é a transdisciplinaridade da produção escrita no período medieval, que é uma consequência da noção de eclésia, a noção de que tudo, né, que acontece na Idade Média, ele é regido por um sistema integrado. Não há como pensar como a gente costuma pensar as coisas. Existe a esfera econômica, existe a esfera social, existe a esfera cultural, existe a esfera política. Não, pensar isso para a Idade Média, para mim, é um erro. Para mim, estão tão misturados e são indissociáveis. Uma coisa que é religioso, é político, é econômico, é tudo junto, é tudo ao mesmo tempo. Né? E dentro disso, como consequência, eu entendo que essa transdisciplinaridade da produção escrita seja a confluência de vários saberes ou aspectos em um mesmo texto. Quando você pega um texto, você abre e ele fala de absolutamente tudo. Ele está falando de um rei, mas aí ele fala também de um hino religioso, ele menciona alguma outra coisa relacionada à literatura, aí ele puxa para essa grande mistura, essa grande confluência de saberes que eu chamo de transdisciplinaridade, e aí entra do porquê de encontrar, ou de ser um ponto de uma possibilidade de análise com a hierocracia. Lembrando, então, a vida de santo, ela não precisa necessariamente só falar do santo. Ela precisa falar do santo, mas ela tem que ela pode falar de outras coisas, inclusive da hierocracia, e aí entra a questão da transdisciplinaridade. A segunda possibilidade que abre, o segundo fator, é a própria vida de São Pelágio, da Legenda Áurea, que é o documento que mais me interessa, que eu gosto realmente de pesquisar e olhar e tudo mais. Ele trata de uma gama de assuntos. Ele vai falar de povos, de instituições seculares, ele vai mencionar vários personagens. Ele começa falando sobre os lombardos, depois ele fala um pouco sobre os francos, volta para os lombardos, ele fala de Beda, ele fala de Maomé, e principalmente ele fala dos imperadores do Sacro Império Romano. Né? Então, os pontos, quando a gente olha para o texto, e aí a gente pode destacar, é a abrangência cronológica nesse relato. Ele vai mencionar coisas que acontecem no século V, VI, até o do século XIII. A riqueza de fontes, são muitas fontes mencionadas. Ele vai mencionar textos do Dionísio Areopagita, ele vai mencionar textos do Agostinho, do Gregório Magno, no caso. Ele vai falar sobre o Antigo e o Novo Testamento. Ele vai mencionar várias, de formas anônimas, lê-se em uma crônica, percebe-se em outro texto, e essas formas, assim, é bastante rico. Ele vai falar de muitos personagens. São cerca de 150 personagens no total, entre santos, monges, bispos, papas, reis, rainhas, imperadores e imperatrizes, além de algumas figuras genéricas. Um conde fez alguma coisa. E também, outro ponto importante a ser destacado na vida de São Pelágio, são as referências geográficas. Ele menciona na vida de São Pelágio aproximadamente 60 referências geográficas. Isso para um texto que deveria ser uma geografia
fica bem... chama bastante atenção, porque a geografia em si, um texto geográfico, ele deveria preconizar uma desidentificação temporal e espacial, justamente para ela ser mais facilmente empregada, usada em diversos contextos. Mas aqui não, na vida de São Pelágio é tudo rigorosamente localizado e situado. E o que é mais interessante é tudo mais localizado, a metade dessas 60 referências, são aproximadamente 60 referências geográficas, elas dizem respeito a cidades italianas ou regiões da Germânia. E Pelágio. E é justamente isso, essa parte mais interessante de todas, que a vida de São Pelágio simplesmente ignora São Pelágio. Pelágio não tem importância nenhuma para o relato. Ele é meramente um marco cronológico que marca a chegada dos lombardos na Península Itálica. Então surge esse estranhamento. Primeiro, por que uma vida de São Pelágio, que se propõe ser uma vida de santo, não fala do santo? Segundo, por que essa vida de São Pelágio está dentro da Legenda Áurea, que é um legendário da tipologia legendária Legenda Nova, que preconiza por um conjunto homogêneo em seu interior. Bom, a vida de São Pelágio tem tudo menos homogêneo com qualquer outro tipo de vida de santo. Então, fica as questões que puxam por que ele está... o que esse texto está fazendo aqui? E aí é o que nos leva ao terceiro fator, que é o contexto de produção. Para mim, entender a presença da vida de São Pelágio dentro da Legenda Áurea não é possível se você não perceber, se você não entender o contexto, e aí a gente está falando daquele contextão mesmo, do que está acontecendo naquele período. E aí a gente tem um contexto de produção, que é a Península Itálica na segunda metade do século XIII. Eu acho que eu esqueci de mencionar, eu peço desculpas, a Legenda Áurea ela foi produzida em Gênova. Tá, gente? Então, o que está acontecendo na Península Itálica? Gênova está participando. Você tem as tensões entre as comunas. Essas tensões são constantes. Elas, ora, vão arrefecer um pouco com alianças, com acordos, mas disputas vão estar acontecendo. Elas estão muito interligadas por relações comerciais, por relações de controle e governabilidade. Os podestades, por exemplo, são os responsáveis por governar a comuna durante um determinado tempo. Eles geralmente vêm de outras cidades, então assim, não se pode dizer que o que acontece em uma cidade vai acontecer obrigatoriamente em outra. Mas a gente pode dizer que o que acontece em uma cidade, ela pode repercutir em outra. Não existem ilhas dentro da Península Itálica, não existem cidades-ilha, todas estão relacionadas e essas relações são marcadas por muitas tensões que chegam às vias de fato. E aí, só como 2 exemplos, tem a Guerra de São Sabás, que vai marcar entre Gênova e Veneza, que vai se estender entre 1256 e 1270, que engloba todo o primeiro momento da produção da Legenda Áurea, e a Batalha de Montaperdi, entre Siena e Florença, mas que, assim, envolveu outros atores. Foi uma batalha de grandes proporções, em que acontece em 1260, e assim, me baseio que ela tenha tido essa importância, porque, por exemplo, Dante Alighieri vai mencioná-la em sua Divina Comédia. Mais de 50 anos depois, ela era lembrada, ela marca uma superioridade gibelina na região, em um momento chave. Então, essa batalha ela consegue, e ela acontece em 1260, que é um período que, se a gente aceitar que a Legenda Áurea, a primeira versão, como é aceita pela historiografia, foi produzida nessa década, a Legenda Áurea é produzida nesse contexto de repercussões da Batalha de Montaperti. Além dessas tensões entre as comunas, você vai ter as tensões internas nas comunas. Você tem o conflito quase que eterno entre Milite e Popolo, com raras exceções, eles vão entrar em uma alternância. Ora a Militia vai ficar no controle, ora o Popolo, mas sempre você vai ter essa tensão. E aí a gente olha para os sistemas de governo, e o Patrick Gille aponta isso, das comunas,
como a migração do consulado para a podestade, do podestade para os senhorios e tudo mais, essa transição toda nada mais é do que as tentativas de controlar os efeitos dos conflitos que a gente vai ter entre a milícia e o popolo, no caso a milícia os nobres e o popolo os não nobres. Mas a classe que a gente poderia já começar a chamar de burguesia mesmo. E também, dentro dessas tensões internas, mas que se expandem, né, que extrapolam as partes internas, você tem os conflitos entre os gibelinos e os guelfos. Os gibelinos são os partidários do Sacro Império Romano e os guelfos são os partidários da Igreja Romana. Só uma coisa muito importante de mencionar entre gibelinos e guelfos esses grupos, eles existem por si só. Eles não dependem do conflito entre império e papado, que é o outro ponto que a gente vai entrar, para existir. Eles são compostos por grupos locais que disputam a hegemonia, disputam o controle político sobre determinada cidade, e eles, lógico, veem com bons olhos a ajuda vindo dessas instituições. Então, assim, gibelino e guelfo, se não existisse as instâncias império e papado, eles ainda existiriam e eles ainda entrariam nos seus conflitos, nas suas relações de poder. Mas um ponto muito importante é justamente o conflito entre império e papado, que vem desde o século IX. As tensões vão aumentando. Com Frederico Barba Ruiva, na segunda metade do século XII, essas tensões são elevadas a outro patamar. E aí a gente tem toda a dinastia Stauffen, ela é uma sucessão de conflitos com a igreja, com o papado, e até quando ela termina, a gente tem a questão do problema, que é a sucessão imperial, que conta com Conrado IV, Manfredo e Conradino, são filhos de Frederico II, o último imperador Stauffen. Eles entram em vários conflitos, várias batalhas, guerras, pela Península Itálica, desde o ano da morte de Frederico II, em 1250, e a morte de Conradino, que eu não me engano, em 1267. Ou seja, é no mesmo período em que a Legenda Áurea está sendo produzida que nós vamos ter várias campanhas militares, como apontado, numa disputa, uma briga para conseguir restaurar a dinastia no trono imperial. Eles não vão conseguir. O trono imperial só vai voltar a ser ocupado em 1273, com a dinastia Habsburgo, uma outra dinastia que vai chegar. Mas mostrar esse cenário conturbado, ou seja, as tensões que tem entre as comunas, as tensões internas dentro das próprias comunas, e fora essa disputa toda, que é atravessada justamente por uma briga de duas instituições que estão, ao mesmo tempo, dentro e fora das comunas, que é a Igreja, a Igreja Romana e o Império, como isso afeta a produção da Legenda Áurea, a produção da vida de São Pelágio. Fora isso, também tem um contexto de produção mais específico. E aí a gente muda um pouco a ótica, assim, a gente para de olhar para a Península Itálica como um todo e a gente começa a olhar para Gênova. Nesse período, o que está acontecendo em Gênova? O que tem? A gente tem uma fragilidade do regime podestadal na segunda metade do século XIII. Isso é um indício de que o popolo não consegue se estabelecer de forma definitiva ou não consegue equilibrar as forças com a milícia. Gênova, então, aparentemente é uma cidade que é dominada, é uma palavra muito forte, mas é algo assim, tem uma primazia da milícia no seu controle. Dentro dessa cidade também a gente vai ter a valorização da escrita, e aí tem os registros notariais, os registros comerciais, e isso é interessante porque as relações comerciais, elas não são registradas em números ou em tabelas, elas são registradas por escrito. Fulaninho comprou de fulaninho, fulaninho vendeu de fulaninho. A gente tem os documentos eclesiásticos, a gente tem uma grande produção, e aí não só em Gênova, em outros lugares, dos estatutos das comunas. Então, assim, é uma valorização da escrita que a Legenda Áurea está nesse bojo. Há em Gênova uma preocupação com a preservação documental. Você tem, se eu não me engano, o primeiro arquivo de documentos, arquivo público, que poderíamos chamar de arquivo público, das cidades italianas em Gênova.
que vai ser no comecinho do século XIV, mas assim, no século XIII já havia essa preocupação em reunir essa documentação, em copiá-la, em mantê-la segura. Essa preocupação também vai se ver numa produção de uma história oficial da cidade. Escrever a história de Gênova. Isso vai ser um cuidado que vai, com alguns lapsos de tempo, mas ela vai se mostrar constante durante boa parte do século XIII, e até mesmo no finzinho do século XIII, a Crônica de Gênova, do Jacopo de Varazzi, que é um outro texto famoso do autor, né, do organizador da Legenda Áurea, que se entra nesse contexto de se preocupar em contar uma história oficial da cidade. E aí, finalmente, a gente chega no próprio Jacopo de Varazzi, que eu vejo como fio condutor de todos esses fatores, a transdisciplinaridade, o contexto de produção, a produção da vida de São Pelágio. Bom, a formação de Jacopo de Varazzi, ela é apontada como uma formação sólida na parte de teologia, e aí a gente vê pela produção dele, produção escrita, são os sermões que ele escreveu, ele escreveu Vidas de Santo, ele escreveu Paixões, ele escreveu muita coisa. Então, assim, ele tem uma produção robusta, a própria Legenda Áurea aponta um conhecimento aprofundado de teologia, mas ainda tem outras questões que, por exemplo, a historiografia aponta que ele teve uma formação em Bolonha. Bolonha era um centro famoso de direito, nos estudos sobre direito. Não é absurdo, e muito pelo contrário, é bem factível pensar que Jacopo de Varazzi tinha um conhecimento muito aprofundado sobre o direito. Porque as comunas italianas, elas são movidas pelo conhecimento do direito. As tensões que a gente estava lá falando dentro das cidades, entre os grupos e tudo mais, elas buscavam ser resolvidas em uma questão de jurisdição, uma jurisdição sobre a outra, entre várias camadas, e como lidar com essas camadas, assim, só o conhecimento aprofundado do direito. E fora a sociedade notarial, né? Os grupos dos notários se faziam muito presentes. Então, assim, pensar a formação educacional do Jacopo de Varazzi apenas como teologia eu não consigo ver como muito factível. Para mim faz mais sentido olhar como uma formação que tenha tido direito. E aí entra a questão da transdisciplinaridade nessa formação. Ele pode muito bem ter tido aulas de direito. Ele pode ter muito bem visto coisas de direito. Nada impede. A produção da vida de São Pelágio e da Legenda Áurea como um todo, eu vejo os pontos de contato muito mais nos cargos ocupados por Jacopo de Varazzi. Que quando a gente olha na cronologia, os pontos são... a gente consegue vislumbrar muita... como eu posso dizer... muitas coisas assim, que se ele não estivesse naquele cargo, eu não teria a mesma visão e não teria a mesma coisa dentro da vida de São Pelágio. E, por exemplo, vamos logo... em 1258, ele vai ser eleito prior do convento de Gênova. 1258 é quando Manfredo faz a sua primeira campanha na Península Itálica em busca da restauração do Sacro Império. Bem cronológica de novo, em 1267 ele vai ser eleito prior provincial da Lombardia. E ele vai ocupar esse cargo durante 17 anos, primeiro 11 anos ininterruptos, aí para até 1277, depois ele volta em 1281, fica até 1285, 86. Durante esse tempo, ou seja, assim que ele assume a província da Lombardia, os últimos filhos do Frederico II ainda estão em guerra. Há o conflito entre tanto Manfredo quanto Conrado IV contra Carlos de Anjou, que é quem o Papa recorre para aquele conflito. Então, assim, a produção da vida de São Pelágio se é feita por alguém que está situado em uma posição de comando, em uma posição de informação bastante relevante, né? Porque, como prior da Lombardia, ele sabe o que está acontecendo. Ele está em constante movimento pela Lombardia, pela região lá norte da Península Itálica, porque ele tem que participar dos trâmites da ordem. Agora o nome me escapou. As reuniões que... o nome realmente me escapou. As reuniões que a gente tem dentro da ordem... Cara, o nome tá vindo... Não, enfim. Essas reuniões e tudo. Então, assim, os cargos que ele ocupa apontam para isso.
E tem a atuação política do Jacopo de Varazzi, que ele vai se caracterizar por participar do que está acontecendo, do contexto, dos conflitos, principalmente ele é apontado como um grande mediador da paz. Ele vai conseguir estabelecer a paz entre duas famílias genovesas rivais, uma gibelina, a outra guelfa, que são os... Uma são os Pampini, a outra realmente agora me fugiu o nome. Mas, enfim, assim, ele vai ter essa participação, ele vai ter uma participação dentro da Igreja Romana em resolver conflitos entre catedral e monastério. Ele vai ter uma participação bem ativa nesse quadro, né? Não só lá quando ele vai ser arcebispo, como antes. Esses foram os pontos assim, principais que eu destaquei do Jacopo. E aí a gente chega nos pontos de contato, que é um ponto assim, é o que eu estou agora, né, na minha pesquisa. E aí vem, como assim pontos de contato? Porque a forma de pesquisar e entender a hierocracia e a legenda áurea, ela se dá por meio da história cruzada, metodologia, sendo que é entendida como história entrelaçada, o que significa há uma quantidade tão grande de cruzamentos entre a geografia e entre a hierocracia, entre a produção da legenda áurea e a hierocracia, que tentar desvincular, tentar separar uma da outra é algo infrutífero. Eles estão misturados. Então, a geografia, no caso da legenda áurea e da vida de São Pelágio, ela é pensada já como os pressupostos de hierocratas, de defender a superioridade do poder espiritual sobre o temporal. Então, assim, buscar os pontos de contato para fazer uma história cruzada clássica, né, de ver quais foram os desdobramentos dos contatos e quais foram as causas que levaram aqueles contatos, isso não fica muito possível. A gente tem que mudar um pouco a chave e a gente vai olhar para como a gente pode perceber esses contatos que a gente vai ter entre a hierocracia e a produção da legenda áurea, e a hierocracia e a geografia, no caso. E aí os vislumbres são, por um lado, a pregação. A pregação vai usar, vão se valer os pregadores da legenda áurea. A legenda áurea é um conjunto formidável de exemplos, de anedotas exemplares, que são um recurso muito utilizado pelos pregadores para convencimento, para persuasão do seu público. E pela educação, pois lembrando que da Bárbara Fleif defendendo que cada convento tem pelo menos um exemplar, assim, a difusão da legenda áurea dá para acreditar, então, que ela faz parte da formação. E aí, nessa parte, assim, eu tenho que entrar, é a parte que eu estou, de estudar isso, como a legenda áurea se apresenta nessa formação, como ela molda. E aí, os indícios a gente já tem. A gente já tem um novo papel, por exemplo, da vida de santo, como o professor Miatello falando, como uma cartilha de comportamento. Então, bom, se é uma cartilha como a legenda áurea, que é a compilação mais famosa de vidas de santo, como aqueles santos apresentam, e o papel da vida de São Pelágio nessa construção. Aí, como uma possível hipótese aqui, a gente pensa que ela é moldada para defender sempre a superioridade do espiritual sobre o temporal. E os próximos passos, que ainda não está... chama de próximos passos, mas é algo mais para o futuro, que é atentar a legenda áurea como um livro, que é o que implica levar em consideração os papéis atribuídos tanto à escrita, de certa forma isso já vem sendo feito, aos suportes da escrita, como foi organizado o livro, né, a legenda áurea naquele período, se ele foi costurado, tendo a acreditar que o processo de organização pode ter sido parecido com o dos cartulários, que em Gênova eram bem frequentes, e aos modos de leitura como eram feitos, e isso aí usando a partir dos apontamentos do Armando Petrucci. Outro apontamento importante a ser levado em consideração é que o significado do texto depende de sua forma, ou seja, das diferentes características que o tornam possíveis de ler, de acordo com Dom Mackenzie, ou seja, não dá para eu desvincular o conteúdo da sua forma. Se ele foi projetado para ser levado
se ele for carregado, então ele tem que ter um tamanho menor do que uma outra que foi feita para ficar sempre em um lugar. Esses pequenos cuidados que eu quero prestar atenção mais à frente. E aí entra principalmente a parte do Roger Chartier, que é o estudo dos textos precisa estar conectado ao estudo das formas que lhes conferem existência e um estudo das apropriações que os investem de significado, de como essa construção material do texto pode investir, pode revestir de outros significados que eu possa não ter percebido até aqui na pesquisa. Bom, gente, é isso. Eu agradeço muito a atenção, as possíveis perguntas, indicações. Mais uma vez, o que não tiver sido claro, o que eu não tenha conseguido, só perguntar que eu repito sem problema nenhum. E é isso. Muito obrigado. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento.